E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2023, que fala sobre acústica ondulatória ali. Então a questão diz o seguinte: na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira, ou seja, toda a característica geral do barbante vai se manter igual, mesma grossura, mesma densidade, porém o comprimento dele é a única coisa que vai aumentar, né? E eles vão ficar mais distantes, como a questão fala. Aí temos a figura e a questão continua. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora. O que a gente tem que entender aqui? A característica que vai reduzir é o que a gente chama na matéria de intensidade, né? O que a gente pode pensar, ou a força, né, associada ali ao som. O que a gente pode pensar? Quando a gente está perto de uma pessoa, a gente fala numa certa intensidade, né, com uma certa força. Se a gente estiver mais distante, quanto mais distante de uma pessoa a gente estiver, mais a gente vai ter que gritar. E quanto mais a gente grita, mais força a gente precisa colocar nesse som. Então a ideia é que quanto mais distante eu estou de uma pessoa, mais força eu preciso fazer para produzir esse som e esse som conseguir chegar. Se eu falar com uma força normal, né, com uma intensidade normal de som, a pessoa, dependendo da distância, não me escuta e eu vou ter que gritar. Então a ideia é essa: eu aumentando a distância, eu vou ter a redução no que a gente chama de intensidade. Redução, ó, vou escrever aqui, ó, na intensidade do som, ou seja, ele vai ficar cada vez mais fraco. E aí a gente tem que ver, dentre as características, o que está associado à densidade. E aí a questão aqui, ela está pegando uma habilidade que justamente relaciona a questão do senso comum com conceitos científicos. O que eu quero dizer com isso? A primeira alternativa que a gente tem é a alternativa que nos confunde, porque ela fala em altura. E no dia a dia, a gente justamente associa, né, o som, a intensidade do som, a gente associa com a altura. Quando a gente diz assim, esse som está muito alto, ou então assim, fulano, fala mais alto para eu te ouvir. E isso é um erro, porque esse termo altura, ele não tem nada a ver com a intensidade do som. A altura, ela tem a ver com a questão de graves e agudos. Então vamos entender o seguinte, ó. A característica altura, ela está associada com a característica física da onda, que é a frequência, ou seja, eu preciso fazer o som ter uma frequência maior ou menor para eu alterar a altura dele. E mudando a frequência, mudando a altura, a gente vai conseguir fazer uma distinção, né, uma alteração entre duas características, que é o grave e o agudo. Agudo e grave. Então a altura, ela está associada à tonalidade do som, né? A relação entre graves e agudos. Ou seja, quanto mais frequência eu tiver, mais agudo vai ser o meu som. E quanto menos frequência, mais grave vai ser o meu som. E essa é a relação que a gente tem associada à altura. Tu percebe que ela não tem nada a ver com a intensidade, porque um som agudo, ele pode ser feito num volume pequeno, né, numa intensidade pequena. E um som grave, ele pode ser feito numa intensidade grande. O som que a gente chama de agudo na física, né, ele vai ser chamado de som alto. E o som grave, um som baixo. Por isso que o instrumento musical contrabaixo, né, ele é um instrumento chamado assim porque ele tem baixas frequências. Ele é um instrumento de sons de tonalidades baixas. Mas não porque ele vai ter um volume pequeno, uma intensidade pequena, mas sim porque ele tem uma baixa frequência e, consequentemente, ele vai ser um instrumento mais grave. E isso confunde muito porque no dia a dia a gente associa a altura de forma errada. Então, a alternativa A não é a nossa resposta. E o que diz então a alternativa B? O período. Vamos lembrar que o período e a frequência são grandezas com relações inversas, né? Até a gente pode falar do período ou falar da frequência através dessa relação aqui. Eles são matematicamente e conceitualmente inversos. Então,
ter uma mudança na frequência, consequentemente vai ter uma mudança no período. O que eu estou falando aqui para vocês é que aumentar a distância entre essas duas pessoas, né, aumentar o comprimento do barbante, não vai alterar a frequência. A frequência vai se manter constante e, consequentemente, nessa situação, o período também vai se manter constante, porque, de certa forma, ele está associado à altura, né? Por exemplo, um som mais agudo, que tem mais frequência, ele, consequentemente, vai ter um período mais baixo. E um som mais grave, que tem menos frequência, consequentemente, vai ter um período mais alto. Então, se a frequência não vai mudar, ela não está associada à distância, ao comprimento do barbante, então o período também não está. E aí a gente entra na alternativa C, que é a nossa resposta certa. A amplitude é o que está associada, então, à intensidade. Quando a gente fala de intensidade, a característica física da onda associada à amplitude. Toda vez que tu mexe na amplitude, tu muda a intensidade. Então, quando tu grita, tu tá fazendo um som mais intenso, tu tá produzindo uma onda mecânica, uma onda sonora de maior amplitude. E quando tu fala cochichando, o que tu faz? Tu tá aplicando um som de menor amplitude. A amplitude está associada a isso, então a intensidade. Mexer na amplitude, né? Então ela está associada à intensidade. Mexer na amplitude vai resultar em um som mais forte e um som mais fraco, né? É como se a gente pudesse associar o volume. Dá para fazer uma pequena relação ali com o volume. Então, aquilo que a gente diz assim, o volume está mais alto, o certo seria dizer o som está mais forte. Então, som forte e som fraco. Qual é a diferença deles? Um som forte é um som de grande amplitude, ou seja, a amplitude maior vai fazer o meu som ficar forte e a amplitude menor vai fazer o meu som ficar fraco. Lembra que a amplitude ela está associada com o máximo que a onda se afasta em relação ao seu eixo. Então, um som de grande amplitude ele seria um som mais ou menos assim, digamos. E um som de pouca amplitude ele seria um som assim, uma amplitude menor. Deixa eu fazer ele mais ou menos no mesmo comprimento de onda, mas com uma amplitude menor para ficar mais fácil de relacionar. Então seria isso aqui. Grande amplitude seria um afastamento grande aqui e pequena amplitude, um afastamento pequeno aqui. Essa seria a relação. Então, resumindo, quanto mais distante o Cebolinha e o Cascão tiverem um do outro, por causa que o comprimento do barbante aumentou, a amplitude do som, que eu vou exagerar aqui, ó, que o Cebolinha está fazendo, ela vai diminuindo. E quando chegar lá no Cascão, essa amplitude ela já está bem menor. Então, à medida que o som está indo do Cebolinha para o Cascão, a gente tem a redução da intensidade, consequentemente a redução da amplitude. Resposta certa para essa questão alternativa C. Só para a gente entender por que as outras estão erradas, então. A velocidade. Bom, a velocidade a gente pode entender que é uma característica, deixa eu escrever aqui embaixo, ó, é uma característica relacionada ao meio. Vamos botar assim, ó, depende do meio. Mudando o meio, a gente tem uma mudança de velocidade. No caso, a questão me diz que as demais condições relacionadas ao barbante e à brincadeira vão permanecer constantes. Ou seja, a corda ainda é a mesma, eu digo, ela vai ter a mesma densidade, então o meio ainda vai ser o mesmo, não vai mudar, tá? Vamos lembrar que existe uma forma de calcular a velocidade da onda em cordas e ela depende da tensão da corda, que é para a gente considerar que é a mesma, e depende da densidade linear da corda, que, como eu disse, a gente vai associar que também é a mesma, porque a questão falou que a única coisa que vai ser mudado é o comprimento. Então, a velocidade dependendo do meio, e a gente considerando que o meio é o mesmo, a velocidade vai ser constante. E aí tem um detalhe aqui que é o seguinte, ó, se a gente tivesse uma redução de velocidade, também teria uma redução de comprimento, porque lembra que velocidade se associa ao comprimento e à frequência dessa forma. Aí eu estou dizendo para vocês já que a frequência ela vai se manter constante porque ela não depende dessa característica, né, do comprimento. Se eu dissesse que o comprimento
mudaria a velocidade, reduziria a velocidade, também teria uma redução do comprimento de onda, que é o que a gente estuda quando a gente fala em refração. E não é o caso. Então, ter a resposta A, D como certa, a E também estaria, né, certa e seria um problema. Então, eu sei que a velocidade nessa situação, ela também vai ser constante porque o meio vai ser constante. E aí o comprimento de onda, que é o que sobrou, aí a gente pode dizer que ele também não vai mudar. Por quê? Porque se a frequência é constante, a velocidade é constante, o que sobrou, que é o comprimento, também tem que ser constante. E aí não tem como ser a resposta E. Eu sei que muitos alunos talvez tenham se confundido, porque quando leram aqui o comprimento do barbante, não deram muita ênfase que era só o comprimento do barbante, tentaram associar esse comprimento com comprimento de onda e talvez fizeram uma confusão, tá? Então cuidado, a questão estava falando simplesmente sobre a distância entre os dois personagens ali da tirinha. Bom, resposta certa da questão alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!